Muito bem, amigos do QG do Futebol, falamos ao vivo em definitivo. Não, eu já fiz essa piada, não tem graça. É mais um Fosfosol na área. Na verdade, é a continuação do Fosfosol, que o André foi muito bem no Fosfosol anterior, acertou, fez 100%. E na pergunta bônus ele acertou, e aquele tinha se equivocado, porque o André não erra. Não, eu erro sim. Ele erra, sim, ele erra. Somente pergunta louca, né? Mas a minha função é aterrorizar você. Eu já Vamos, percebi. vamos às 5 demais, às 5 finais perguntas, para a gente fechar as 10. Antes, Dandão, deixa eu só pedir Fala. desculpa pelo estado físico aqui, que eu estou meio dopado, porque um amigo me convidou para jogar um campeonato ontem, além de ter, né, ter me deixado totalmente em desvantagem. Eu consegui arrumar uma pequena fratura por estresse nas costas. Ontem eu não estava conseguindo nem me mexer, né? Então hoje eu tô com essa cara porque eu tive que tomar um anti-inflamatório bomba, mas tudo culpa de um campeonato cruel que me colocaram para jogar ontem. E eu espero que o senhor não faça nenhuma gracinha sobre isso. Claro que não, não. Você antecipou um pouco a minha gracinha. Na verdade, Já o sabia. anti-inflamatório que derrubou o André hoje no nosso Fosfosol foi esse aqui, ó. Foi esse aqui. Esse Sim, que foi a vergonha. potência que derrubou o André, arrebentou as costas dele, porque esse time aqui ganhou de 6-0 desse time aqui. Dá para ver aqui? Então foi assim um derby, que aqui é o nosso QG do futebol, o nosso mote, o nosso cerne é Corinthians contra Palmeiras. E no nosso Corinthians e Palmeiras particular, no campeonato que nós fizemos, não precisava ganhar de 6-0, assim. Por isso que nosso André está meio pigarreando, está meio. Tá estranho. Foi ontem, ele ainda não se recuperou. Mas dias melhores virão, André. Times melhores virão? Times melhores virão. Obrigado, eu Eu agradeço. abri a porteira fazendo 1-0 e depois, quando estava 4, eu até saí de campo e para me divertir do lado de fora, entendeu? Sabe, cornetando. Que golaço! Gol do Corinthians! Salve o Corinthians! Invadiu, goleiro, ele bateu, é gol! Que golaço! Gol do Corinthians! Salve o Corinthians 6, é isso aí, meia dúzia. Palmeiras 0. Mas Você foi enfim, campeão, né, Dandão? não fui campeão, porque o que importa é competir. Acredite. Mas assim, o meu Se título, quiser. o meu título foi ganhar de 6-0 do Palmeiras, né? Convenhamos, era um jogo que quem ganhasse, se eles ganhassem, eles iam para a final. E se a gente empatasse, a gente ia para a final. Como Cara, a gente é futebol meu time moleque, sofreu o mesmo blackout que o Brasil sofreu no 7-1 da Alemanha. É inacreditável. Mas, ok, parabéns, Dandão. Só que você não ganhou também, então. desculpa, só mostrar mais uma vez, cuidado, não vai olhar muito que vai piorar, cara. Não, e eu tenho medo, porque isso parece o time da penitenciária, né? Principalmente com esse uniforme aí. Mas é Corinthians, né? A gente já sabia, né? Aqui é Corinthians, mano. Vamos para a pergunta número 1. Vamos lá. Quais equipes subiram para a primeira divisão do Campeonato Paulista disputado em 1991? Falei 91, sei.
Por que 91? Mas eu falei. Quais times que estavam em 90 e disputaram 91 ou de 91 para 92? Não, que estavam na segunda divisão de 90 e ingressaram para a primeira divisão em 91 do Campeonato Paulista. Aquela foi a primeira vez que subiram 4 times, porque a ideia era formar o módulo verde e o módulo amarelo. Ou seja, embora eles vieram da segunda divisão, esses 4 times, não só 2, como era comum na época, esses 4 times viriam a formar uma espécie de segunda divisão, na qual o senhor São Paulo Futebol Clube estava. Mas como o São Paulo estava lá, aí resolveram fazer um cruzamento. Um dia a gente pode fazer um vídeo só para eu contar essa história, porque eu conheço essa história inteira, cara. Desafio algum São Paulino a me contestar com essa história do rebaixamento de 90. Só um parênteses. Claro. Não foi provocativo, hein? Eu falei 91, segunda divisão. Não, longe de mim querer provocar o São Paulo. Com sinceridade, principalmente depois que eu vi ontem em Itaquera, o que vem acontecendo nos clássicos recentemente, e 11 anos sem ser campeão de porra nenhuma, eu acho que o São Paulo já não sei nem se pode mais ser chamado de time grande. Eles conseguiram ser eliminados pelo Tolima essa semana passada e ninguém sacaneia, não tem mais relevância. E, infelizmente, cara, o São Paulo é a Portuguesa do século XXI. Mas foi rebaixado em 90. Então, o PVC diz que... Cara, todo mundo passando paninho. Não tem passar pano, era rebaixamento. E aí fizeram o cruzamento. Depois, a gente quebrou o galho. A gente já fez um jogo das barricas para ajudar eles, né, Dunão? Verdade, então, ajudando de novo. A gente é solidário nesse momento. E os caras, assim, para ganhar o Paulista de 91, jogando por empates, por ter melhor campanha. Faz sentido isso? O Palmeiras foi eliminado da final com o mesmo número de pontos do São Paulo, mas o São Paulo tinha a melhor campanha. Lógico, jogou, entre outros times, com esses 4 que subiram, que eu vou dizer agora quem foram. Manda. Foram Marília, Olímpia, Rio Branco de Americana e São Carlense. Que susto! Porque você começou falando Marília, era o último da minha lista. Que eu falei, meu Deus, será que ele vai errar? Não sei exatamente a ordem. Eu acho que o campeão, se eu não me engano, o campeão tinha sido o Olímpia. Não era importante, subiam 4. E aí ficou 14 no módulo verde, 14 no módulo amarelo. Correto. Olímpia, Rio Branco, São Carlense e Marília. Põe aí o... Obrigado. Pergunta número 2. Pergunta número 2. Pergunta número 2 não, pergunta número 7, né? Mas então, a gente dividiu em blocos. Vou colocar aí. 1, 2, porque vai ficar mais fácil assim, para a gente fazer a edição aqui. Tá bom. Pergunta número 2. Aliás, a pergunta número 1, QG do futebol. Pergunta número 2, também QG do futebol. Vamos lá. De quem foi o primeiro gol oficial no Maracanã que foi feito na partida entre Seleção de Novos Carioca contra a Seleção de Novos Paulista em 1950? Cara, é complexo mesmo, cara. Essa é difícil. Essa é difícil. O jogo, se eu não me engano, era Paulistas contra Cariocas, eu não sabia que era de Novos. De Novos. O jogo foi 3-1 para os paulistas e eu tenho quase certeza que foi o Didi que fez pelos cariocas. Puta que pariu, André. Cacete. Essa eu achei que ia te derrubar, porra. Cara, não acredito, cara. É o Didi, cara. Sorry pelo palavrão. Não sei quanto foi, cara. Eu peguei essa informação. Foi 3-1 dos paulistas, mas o primeiro gol foi dos cariocas, cara, e foi o Didi. Eu acho que eu peguei essa informação. E você me deu uma informação até que foi que eu usei dela. Quando você falou que era a seleção de novos, se o Didi, ele em 50... ele era mais jovem, ele foi para a Copa de 54 e de 58 e 62, já como veterano, então em 50 ele certamente era mais novinho. Quando você falou nota, já foi o Didi. Não sabia. Parabéns, essa foi fuego, para não dizer outra coisa. Pergunta número 3, agora uma pergunta do nosso amigo Maurício Mafudi, de palmeirense para palmeirense, que eu também não desconhecia esse jogo aqui que ele vai falar. Que jogador do Palmeiras estreou no jogo Palmeiras
versus Seleção Rayovac em 1984. Puta, estreou? Que jogador do Palmeiras estreou no jogo Palmeiras versus Seleção Rayovac. Se eu não me engano, esse jogo Palmeiras e Seleção Rayovac é a despedida do Ademir da Guia. Ah, é? Foi no Canindé esse jogo, se eu não me engano. O jogador que estreou... Bom, isso foi em 84. E o Palmeiras precisava arrumar coisa para fazer, porque o Palmeiras foi eliminado já na segunda fase do Campeonato Brasileiro, foi eliminado pelo Fortaleza. Então, jogamos até um torneio Heleno Nunes, o São Paulo também, não só o Palmeiras. E esse Rayovac 84, que jogador que estreou no Campeonato Paulista de 84? Acho que eu vou acertar. Mário Sérgio Pontes de Paiva. Não foi o Mário Sérgio. Errou! O Mafude te derrubou aqui. Derrubou. Cara, Mafudão, não tenho a menor ideia de que podia ter sido Luizinho Lemos. Cara, mas assim, o jogador relevante de 84 que não estava no Brasileiro era o Mário Sérgio, cara. Agora, quem foi? Foi o famoso uruguaio Diogo. Ah, não, isso é brincadeira. Não, isso é brincadeira. Não, isso é muito brincadeira, cara. Mas ele teve uma historinha boa no Palmeiras, não teve? Mas, cara, a ponto de alguém saber que jogo que é a estreia dele. Maurício Mafude é o cara que sabe. Cara. Pergunta número 4, QG do futebol. Quanto foi Cruzeiro e Palmeiras pelo segundo turno do Brasileiro de um ano terrível para os corintianos, 2007? Quanto foi Cruzeiro e Palmeiras pelo segundo turno do Brasileiro de 2007? No Mineirão? No Mineirão. Esse aí foi o jogo do Friday. Esse foi 5-0 para os caras. Foi 5-0? Palmeiras 0, Cruzeiro 5, Palmeiras 0. 31 mil pessoas. Os gols aqui, Marcelo Moreno, Wagner, Marcelo Moreno de novo, Thiago Martinelli e Michael Suel. Meu Deus do céu. Thiago Martinelli, zagueiro, né? Michael Suel, que depois veio para o Palmeiras, né? Michael Suel. Certa resposta, 5-0 para o Cruzeiro. E vamos para a pergunta número 5, também no QG do futebol. Vamos lá, a pergunta de seleções da Copa 82. Muito me agrada o tema. Sei, vamos ver como é que vai sair. Lá vem aquela pergunta, né? Em que cidade nasceu o jogador de Honduras, né? Quase. Vamos lá. Na partida da primeira fase da Copa 82 na Espanha, França e Kuwait duelavam no estádio de Valladolid, no momento em que a França vencia confortavelmente o jogo por 3-1. Giresse invadiu a área e fuzilou sem piedade a meta defendida por Tarabulsi, que é o goleiro do Kuwait. Você estava esperando você perguntar qual era o nome do goleiro do Kuwait. Não, também não. Os jogadores do Kuwait foram para cima da arbitragem, protestaram, alegando que Giresse está impedido, e mais do que isso, a pergunta é um pouco longa, mas eu vou tentar. E mais do que isso, a posição irregular havia sido identificada pelo próprio juiz, que chegara a apitar o lance. O príncipe kuwaitiano Al-Sabah, então presidente da Federação de Futebol local, desceu ao campo e discutiu com veemência com o árbitro, que decidiu anular o gol. Essa história a gente sabe, né? Uhum. Qual é a nacionalidade do árbitro dessa partida? Isso é ridículo, né, Dandão? Cara, essa pergunta... Você vai lembrar. Não, eu vou tentar... Puxa que você vai lembrar, cara. Não, assim, o juiz é famoso? Não, nacionalidade. Cara. Não, porque esse jogo, ele foi personagem do jogo, cara. Lógico, mas assim, tem uma questão, assim, um país da Europa jogando contra um país do Oriente Médio, a não ser que exista uma questão assim bastante relevante entre os países, o Kuwait estava em guerra com esse país, enfim. Cara, é soviético o juiz, sei lá. O juiz é soviético, na verdade, ucraniano, Miroslav Stupman. Você tá brincando, cara. Não, você tá dizendo, cara.
Mas você lembra da cara dele? Cara, assim, tá? Um meio careca, assim. E isso aconteceu, tá, gente? É uma coisa maluca que realmente aconteceu. E aí o jogo acabou 4-1. Curiosidade dessa partida, a atitude custou caro a Stupar. A FIFA suspendeu o árbitro do quadro da arbitragem, mas ele seguiria apitando partidas do Campeonato Soviético até o final da carreira em 91. A Associação de Futebol do Kuwait sofreu uma multa de 25 mil francos e o Al-Sabah recebeu uma reprimenda. O chefe. Muito bem, muito bem. Agora vamos à pergunta bônus para o André. Ver se ele se recupera da pergunta Rayovac, do Maurício Mafudi. Mafudão, pode esperar. Sua hora vai chegar. Vamos lá. Copa do Mundo de 1978, na Argentina, nosso vizinho. Essa Copa ainda, se não me engano, foram 16 equipes, né? E foi uma Copa que eu já entendia, já sabia que estava rolando, tinha 6 anos. Eu quero saber, André, quais eram as seleções dos grupos da Argentina e do grupo do Brasil e quem ficou em primeiro em cada grupo. Eu quero que você fale dos países de cada grupo, do grupo da Argentina, os países do grupo do Brasil, e quem ficou em primeiro em cada um desses grupos. Bom, eu tinha 5 anos, né? Você é um ano mais velho que eu, mas é a Copa que eu tenho mais lembrança. E já com 5 anos eu tinha o saudável hábito de marcar em tabelinhas, né? Aliás, era um tabelão assim de parede que eu ganhei. Bom, eu vou responder essa pergunta com requintes de crueldade para você. Essa Copa, eu tenho ela muito clara na cabeça, assim como a de 82. O grupo 1 era Argentina, Hungria, França e Itália, nessa ordem. A ordem é exatamente essa. A Itália terminou em primeiro, porque ela ganhou no Monumental de Núñez da Argentina de 1-0, gol de Bétega, e a Argentina ficou em segundo. O grupo do Brasil era o grupo 3, que era Brasil, Suécia, Espanha e Áustria, nessa ordem. Só que o Brasil conseguiu empatar os 2 primeiros jogos e a Áustria venceu os 2 primeiros jogos contra Espanha e Suécia. E embora o Brasil tenha ganho de 1-0 gol de Roberto Dinamite em Mar del Plata, que era um estádio bem curioso, porque os caras fizeram com pressa e a grama soltava tufos, né? Os caras chutavam a bola e ia com grama, com tudo. Virou um pasto, né? Aquele grupo do Brasil era em Mar del Plata. A Áustria terminou em primeiro e o Brasil em segundo. Bom, para não deixar a resposta pela metade, o grupo 2 era Alemanha, Polônia, México e Tunísia, jogado principalmente em Córdoba. E o grupo 4 era Holanda, Irã, Peru e Escócia, jogado predominantemente em Mendoza. O grupo da Argentina era em Buenos Aires, né? E com alguns jogos em outras cidades. O grupo do Brasil, em Mar del Plata, eram os jogos do Brasil, porque os jogos da Áustria, da Espanha e da Suécia eram no campo do Vélez. José Amalfitani, se não me engano, é o nome do estádio do Vélez. José Amalfitani, é isso aí. Aí passava para a segunda fase, o grupo A, devia ser A, ou eu acho que era grupo A, né? Porque era 1, 2, 3, 4. O grupo A ficou a Itália com a Áustria, Alemanha e Holanda, e o grupo B, que era o do Brasil e Argentina, que não se esperava que eles terminassem em segundo, junto com Polônia e Peru. E só o campeão de cada grupo avançava para a final, o segundo ia para o terceiro e quarto. E aí que teve aquela maldita partida em Rosário, da Argentina, com o Peru 6-0. 6-0, olha eu falando 6-0. O destino está do meu lado hoje. Hoje é dia, 6-0. E teve outro 6-0 nessa Copa também, que foi da Alemanha em cima do México, né? 6-0. E a Holanda ganhou da Itália o jogo decisivo por 2-1 e se classificou para a final com a Argentina. E o Brasil pegou o terceiro lugar, ganhando da Itália. Argentina e Holanda 3-1. Aquele gol feio do Nelinho, né? Aquele 3 dedinhos que ele meteu. Ou seja, tá aí a Copa de 78. Resumidamente. Até os placarzinhos saíam, mas a gente não vai ter tempo aqui. Então eu acredito que tenha respondido com louvor. Acho que foi um pouco a mais do que eu perguntei. Foi não podia perder a chance de te destruir depois do que você fez ontem, né? E assim, olha, eu achei importante que quem tentou te destruir hoje não fui eu,
foi Maurício Mafudi com a pergunta Rayovac, mas fogo amigo. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima aí, a gente se encontra. Abraço. Até.